Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma videoaula de geografia e a aula de hoje tratará do tema domínios naturais e biomas do Brasil. Tema bastante interessante, tendo em vista que o Brasil, com esse tamanho territorial, gigantesco, o quinto maior país em extensão territorial do mundo e com uma grande biodiversidade cercadas aí por seus biomas, os mais variados tipos de biomas, nós trataremos aí um pouco sobre as classificações que evidenciam essa biodiversidade e a importância da preservação desses biomas, desses domínios naturais, perfeito? E primeiro nós vamos tratar de uma classificação que diferencia daquela que nós comumente estamos acostumados. Quais são aquelas classificações de biomas que nós estamos acostumados? Ora, na região norte nós temos o bioma amazônico, no nordeste, na região do sertão, nós temos a caatinga, nós temos no centro-oeste do Brasil predominantemente o cerrado, na área litorânea nós temos a Mata Atlântica, na região do centro-oeste, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Pantanal, e lá na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, nas planícies, nós temos o Pampa Gaúcho. Essa classificação, vocês bem se recordam, vocês já viram desde o ensino fundamental. Porém, nós temos uma outra regionalização, classificação dos biomas brasileiros, que vai elencar os domínios morfoclimáticos. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa classificação agora. Quem é que inventou esse domínio morfoclimático, essa nova classificação? Foi um grande geógrafo chamado professor Aziz Absaber, deu aula há muito tempo na USP e ele circulou pelo Brasil, fez vários levantamentos e pesquisas para compreender como o clima e o relevo interferem na formação da vegetação. Aliás, a vegetação sempre é o cartão postal dos biomas. E aí, essa vegetação ela se desenvolve muito condicionada por questões climáticas, e como eu já disse, o Brasil é um país que tem uma grande extensão territorial, então você tem uma diversidade de climas, e também a questão do relevo. O Brasil também tem áreas de planícies, tem áreas de planaltos e algumas áreas montanhosas. Dessa maneira, o Aziz Absaber ele vai fazer uma classificação baseada nas questões de clima, vegetação e relevo. E vocês vão perceber que alguns domínios morfoclimáticos apresentados pelo Aziz Absaber, eles são muito semelhantes aos biomas do qual eu já falei para vocês, aqueles biomas clássicos, aqueles 6 biomas. O primeiro, por exemplo, o maior de todos é o amazônico. Então, continua a mesma classificação. Da mesma forma que no centro-oeste mantém-se o cerrado. O que se altera aqui são os mares de morros. Os mares de morros equivale ao que nós chamamos de Mata Atlântica, tá? Então, você vai ter aí uma formação de serras, de morros, principalmente no estado do Rio de Janeiro e parte aí do estado de São Paulo, nas regiões litorâneas, tá? Porém, dentro desses mares de morros, a gente vai ter aí os ecossistemas costeiros que o Aziz vai considerar como áreas de transição, por exemplo, os manguezais, as restingas, isso nós falaremos mais adiante. Então, dá para nós encararmos a ideia da classificação aqui dos domínios morfoclimáticos ditos pelo Aziz Absaber aqui, de mares de morros, como a Mata Atlântica, perfeito? A Caatinga também continua a mesma coisa e ele vai considerar as regiões de altitudes como um domínio morfoclimático, as matas de araucárias, que estão espalhadas aí predominantemente nas regiões de maior altitude no estado do Paraná, e a gente encontra alguns fragmentos na região de Santa Catarina e no estado de Minas Gerais e São Paulo, nas regiões de maiores altitudes, porém já não é mais a floresta original. E no sul do país nós temos as pradarias, que equivale aí os pampas gaúchos, o Aziz vai classificar como pradarias. E as áreas de transição, então, ele vai dizer que são, como eu já havia dito para vocês, as regiões de biomas costeiros, ecossistemas costeiros, como os manguezais, restingas, praias. Também vai considerar o Pantanal
como uma área de transição, porque ele entende que nessa planície alagadiça, nos tempos de chuva, né, nos períodos de chuva, o Pantanal ele é formado por um mosaico de outros biomas, né, nos dois períodos, tanto de seco quanto de chuva. Então você tem um pouquinho ali de características de floresta amazônica, de cerrado, e também de Mata Atlântica, tá? Mas obviamente que o Pantanal tem uma característica muito própria que é condicionada por quem? Pelo relevo, por ser uma área de planície, tá? E também nós temos uma outra área de transição dada pelo Aziz Absaber, que são as matas de cocais, que é uma área de transição entre Caatinga, Cerrado e região amazônica, entre a floresta tropical úmida amazônica. E aí, como é que nós podemos dividir essa classificação aí dada pela Aziz Absaber, que coloca como 6 áreas de domínios morfoclimáticos mais as áreas de transição? Como é que a gente pode dividir a vegetação desses domínios morfoclimáticos? Nós podemos dividir, e aí nós falaremos sobre as características básicas de cada um deles, através da análise da vegetação a partir do que? Então você tem os domínios florestados, com vegetações aí com grandes tamanhos, né? A gente vai ver vegetações altas, com uma grande biodiversidade, florestas mais densas, e esses são chamados de domínios florestados. Nós temos também os domínios que já são mais espaçados, que são aqueles domínios herbáceos, né? Que praticamente você não vai encontrar florestas fechadas, né? Então é mais vegetação rasteiras, espaçadas, como você vai, por exemplo, poder identificar nas pradarias. E também você vai ter os cerrados que vão ter aí uma condição mais espaçadas também, mas com vegetações de médio porte, e aí eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Vamos começar primeiro com os florestados para seguir em diante com os outros tipos de domínios. Bom, antes de falar sobre qualquer um desses domínios morfoclimáticos, é importante compreender a distribuição geográfica desses domínios morfoclimáticos. Então, aqui em verde, nós estamos enxergando a floresta amazônica, né? Veja que é predominante, é o maior bioma, o maior domínio morfoclimático do país. Lembrando que a Amazônia também ela é internacional, porque ela abrange os países vizinhos que estão aqui fronteiriços com o Brasil, né? Bolívia, Peru, Venezuela, Guiana, Suriname, enfim. Nós temos no centro-oeste a área de cerrado aqui, um azul, né? A região litorânea, os mares de morros, que vem até o interior aqui também no estado de São Paulo. A caatinga, predominante aqui na região do sertão. As araucárias na região sul, entre Paraná e Santa Catarina. E as pradarias aqui equivalendo aos pampas. E as faixas de transição são essas compostas de uma cor aqui mais bege, né? E que vão representar aí, por exemplo, o Pantanal, as matas de cocais e também algumas áreas de ecossistemas costeiros. Bom, começamos pelo florestado e pelo principal domínio morfoclimático de todos, que é o domínio amazônico, que se encontra na região norte e pega parte ali do centro-oeste e nordeste brasileiro. Parte do centro-oeste pega ali o norte do Mato Grosso e o nordeste pega ali o oeste do Maranhão. Por conta de um clima equatorial, vocês lembram que é quente e úmido, você vai ter uma grande biodiversidade. Está próximo da linha do Equador, maior incidência de raios solares. Você tem aí o fenômeno da evapotranspiração, vai fazendo com que tenha muita umidade, com aquela massa equatorial continental, que ela é úmida, né? E também de outras massas, como a massa equatorial atlântica, que ajuda a trazer um pouco de umidade a mais ainda para a região amazônica.
De modo geral, a vegetação é composta por uma floresta de ombrófilas e de vegetação predominantemente latifoliadas. As ombrófilas são aquelas vegetações que não são parasitas, tá? Mas elas ficam ali dependendo principalmente de sombras de outras árvores, como por exemplo as bromélias, como as orquídeas, tá? E as latifoliadas são aquelas de folhas largas, né? Típica de vegetação de clima equatorial. E o domínio amazônico ele pode ser classificado de três formas, de acordo com as áreas de inundação. São as matas de igapó, as matas de várzea e as matas de terra firme, tá? Aqui nós temos, por exemplo, a ilustração de um igarapé nas áreas de igapós. Esses igarapés eles são muito utilizados para a navegação dos ribeirinhos, que são os povos tradicionais amazônicos que vivem em torno dos rios ali. Dependem do rio para pesca, dependem do rio para chegar para o extrativismo de algum tipo de fruta, né? Como por exemplo o açaí. E nessas áreas alagadiças, eles vão fazendo aí a sua locomoção através de pequenos barcos, né, chamadas de voadeiras. E essas áreas de igapós que formam aí os igarapés, esses igapós são áreas que ficam constantemente alagadas, ou seja, você tem vegetações higrófilas, né, ou higrófitas, que são aquelas que resistem ao tempo todo a ficar na água, né? Ela não precisa exatamente ter oxigenação via solo. Ela está no solo, evidentemente, mas esse solo está inundado. Então, por exemplo, a gente pode encontrar aí a Vitória Regia, são características de vegetações higrófilas, tá? Também, antes de nós falarmos dos mares de morros, para complementar aí a questão da região amazônica, nós temos as áreas de várzea, que elas ficam inundadas de acordo com determinados períodos, então chove mais, inunda, depois no período de menos chuva, essa água volta para o leito do rio, então você vai ter aí principalmente as palmeiras, né, que vão suportar ficar determinados períodos com o tronco na água e outros sem. E a mata de terra firme é aquela que consegue ter ali a grande parte do domínio morfoclimático amazônico, justamente porque é onde a água não chega. E é ali que você vai ter grande parte das vegetações fechada, né? Aquelas florestas bem densa mesmo da região amazônica, com árvores aí chegando a 60, 70 metros, como por exemplo a peroba. Outro domínio florestado importante é o mares de morros. Os mares de morros, eles se encontram distribuídos pelo litoral brasileiro. E aí você vai ter uma predominância de relevo formado por morros, né? Por isso mares de morros e escarpas. Escarpas é diferente de uma serra, tá? A serra, ela é assim, ó, formada como um morro. A escarpa, ela é como se fosse um enorme paredão e depois forma um planalto, tá? Então, isso aqui é a escarpa. Como é o caso da Serra do Mar, aqui no estado de São Paulo, né? Que liga Santos a São Paulo. É uma grande escarpa, que é um grande paredão que vai ligar ao Planalto. Porém, comumente nós chamamos de Serra do Mar. E, diante disso, nós vamos ter grande biodiversidade também nessa vegetação formada de Mata Atlântica. Né? Essa grande biodiversidade vai fazer que, como na Amazônia, nós tenhamos aqui nesse domínio de mares de morros, espécies endêmicas, né? Que só existem em determinado tipo de bioma ou de domínio morfoclimático. Então, espécies endêmicas só existem em determinados tipos de biomas, como por exemplo o mico-leão dourado. Ele é característico da Mata Atlântica, então ele é endêmico. Você não vai encontrar ele no Pantanal, você não vai encontrar ele na Amazônia, tá? E também o pau-brasil, né? Foi explorado pelos portugueses no início da colonização, ele é característico e endêmico dos mares de morros da floresta de Mata Atlântica, né? O palmito jussara, é muito comum aqui na região de Mata Atlântica. E evidentemente que esse domínio morfoclimático, chamado de mares de morros, ele teve, de todos os biomas, a vegetação mais devastada. Por quê?
porque é a partir desse bioma que nós temos a ocupação do território brasileiro. Então, evidentemente, nas regiões litorâneas e próximos a ela, você vai interiorizando, você vai ter a maior ocupação urbana. Então, imagina, desde 1500 você vai ter o desenvolvimento e ocupação nessas áreas. E hoje só restam apenas 6% dessa mata original. Então, é por isso que é importante estar aí preservando, criando parques que ajudem a preservar e conservar essas áreas de mares de monstros. Não só de mares de monstros, como de qualquer tipo de ecossistemas ou qualquer tipo de domínios morfoclimáticos. Perfeito? Então nós já falamos de 2 domínios florestados, que é o caso da Amazônia e que é o caso dos mares de morros. Aqui nós temos um exemplo de mares de morros, é muito comum você ver isso na paisagem, no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, esses mares de morros. Em Minas Gerais também é muito comum, né? O que vai caracterizar aí. Nas regiões de mais altitude você vai ter menos vegetação densa, nas regiões de menor altitude, né, mais baixa, a vegetação vai ficando mais densa. Outro domínio florestado são as das araucárias. As araucárias, elas estão predominantemente no sul do Brasil, como eu disse no início da aula, e elas são vegetações de altitude, são pinheiros, né? Elas gostam de frio. Elas são de clima subtropical de altitude, onde você vai ter índices pluviométricos, ou seja, de chuva, regulares. Chove constantemente e de forma regular, né, sem excesso e sem falta, ao longo do ano todo. Então, é um tipo de floresta que tem também ali as ombrófilas, né, que são aquelas vegetações que gostam de sombra. Então, é uma floresta ombrófila mista, porque você vai ter os pinheiros aí que vão se desenvolver, né? Qual que é o grande problema aí dessas florestas araucárias? Praticamente elas foram extintas, né? Justamente porque o desmatamento para a produção de móveis, para o desenvolvimento da agricultura, né? E a introdução de pinos, né? Que são aqueles pinheiros exóticos para a produção de celulose, vai fazendo com que essas araucárias desapareçam, né? E a araucária, talvez vocês já devam ter experimentado, ela produz um fruto, né? As araucárias angiospermas, tá? As gimnospermas, elas não produzem frutos. Esses frutos são chamados de pinhão, né? O pinhão é muito conhecido em festa junina, na região sul do país, no período de inverno, né? Você bota lá para cozinhar e depois degusta, é muito gostoso. E a araucária, ela tem aquelas folhas aciculifoliadas. O que significa aciculifoliadas? São aquelas com formatos de agulha, tá? Fazendo e facilitando, por exemplo, quando você tem muito frio, para que a água que goteja ali na folha desça o mais rápido possível para o solo, para que quando você tenha, por exemplo, no meio da madrugada as temperaturas caindo demais, para que essas gotículas não congelem e não prejudiquem a folha. Tá? Então, é a natureza agindo para poder sobreviver. Muito interessante isso. Aqui nós temos o exemplo de araucárias e o fruto da araucária, né? O pinhão, ela é bem alta, ó, tá vendo? E ela tem aqui esses galhos mais espaçados. É uma árvore muito bonita e é muito comum de ver no estado do Paraná. E esse é o fruto dela, o pinhão, que é muito saboreado aí, principalmente no inverno e nas festas juninas. E aí, terminando o domínio morfoclimático, ou os domínios morfoclimáticos florestados, que nós vimos amazônico, que nós vimos os mares de morros e nós vimos também as de araucárias, nós temos os arbustivos. Os arbustivos, eles já são florestas mais espaçadas, né? Não são florestas tão fechadas. E aí nós podemos dizer que o cerrado, na região central do Brasil, formam esses domínios morfoclimáticos arbustivos, com predominância de árvores arbustivas, né, que chegam aí a 1,5 m, 2. Claro que nas áreas de transição de cerrado, com Mata Atlântica, ou com Pantanal, ou com Amazônia, você vai ter árvores maiores, tá? Mas de modo geral, o que predomina nesse tipo de relevo, de domínio morfoclimático, perdão,
é o tipo de vegetação arbustivo. E por falar em domínio morfoclimático arbustivo do cerrado, como é que é o relevo nessas áreas? Esse relevo ele é formado predominantemente por áreas de planaltos, ou seja, áreas planas e altas. Você vai ter um clima tropical continental, com um inverno seco e um verão chuvoso. E a vegetação ela vai chegar aí de pequeno a médio porte. O que é muito comum no cerrado são as árvores com galhos retorcidos, né? Com casca grossas, com folhas grossas e raízes longas. Justamente esse tipo de vegetação e a casca grossa faz com que essas árvores suportem os períodos de grande escassez de chuva, né, os períodos de estiagem, onde você tem grandes incêndios ocorrendo nessas áreas que também são chamadas de savanas brasileiras, né? Então você tem incêndios que ocorrem muitas vezes de forma natural, mas que nos últimos anos a gente tem percebido, por conta da expansão das fronteiras agrícolas, muitos incêndios têm sido provocados pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem, trazendo aí grandes prejuízos ambientais. E o cerrado, que também tem grande biodiversidade, ele é considerado o berço das águas, né? Muitos rios importantes nascem em regiões de cerrados, como é o caso do Rio São Francisco, como é o caso do Rio Tocantins, do Rio Araguaia. Então você tem aí o berço das águas que vão distribuindo aí boa parte desse recurso importante pelo território brasileiro. E esses galhos retorcidos, casca grossa para suportar incêndio, essas folhas grossas, raízes longas, muito também é formado por conta de um solo que é ácido e arenoso, mas também nós temos os solos argilosos. Então você vai encontrar dois tipos de solo lá, mas predominantemente os solos ácidos e arenosos são uma constante ali, fazendo com que a vegetação tenha uma característica própria, tá? E claro que o Cerrado hoje, talvez, junto com a Amazônia, seja um dos biomas mais devastados. Por quê? Porque você tem a expansão das fronteiras agrícolas, principalmente das monoculturas. O Brasil é um grande exportador de soja, um grande exportador de algodão, grande exportador de milho, e aí você tem enormes fazendas que vão ocupando essas áreas, produzindo soja, milho, algodão, entre outros tipos de produções agrícolas, mas predominantemente esses, e vai, obviamente, trazendo o desmatamento, vai trazendo focos de incêndio e vai diminuindo significativamente a biodiversidade. Hoje, grande parte do Cerrado, ali na região de Goiás, na região do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, boa parte está todo devastado. E o que resta são fragmentos que estão ali protegidos ou por áreas indígenas ou por parques nacionais e estaduais. Aqui ó, nós temos uma flor da caliandra na Chapada dos Veadeiros. Aqui a outra imagem é o Morro do Painácio, na Chapada Diamantina, na Bahia. Esse sou eu aí refletindo um pouco nessa paisagem deslumbrante, maravilhosa, numa área que é uma transição entre Cerrado, Caatinga e tem aí uns resquícios de Mata Atlântica. Por falar em Caatinga, nós temos um outro domínio morfoclimático arbustivo, né, que está localizado no semiárido nordestino. Né, é característico ali da região do sertão, que tem a disponibilidade hídrica já mais comprometida. Né, os índices pluviométricos são muito baixos. Relevos também formados por chapadas, planaltos e algumas depressões. O principal rio perene, lembra lá que rio perene é aquele que nunca seca, é o São Francisco, né, diferente de rio intermitente, que seca por determinados períodos. E, consequentemente, você tem aí pouca disponibilidade hídrica, o que deu uma amenizada na questão do sertão nordestino e da região da Caatinga foi a transposição do Rio São Francisco, que são dois canais que vão ali, que foram construídos e que puxam água e passam por boa parte do sertão. Resolveu o problema? Não, mas ajudou a minimizar. Então você vai ter uma vegetação também de casca grossa, com raízes profundas em busca de água, mas o que mais vai chamar a atenção são as cactáceas, né? Como por exemplo o mandacaru, xique-xique, né? Essas cactáceas elas têm a condição de armazenamento de água no seu caule, justamente para que ela consiga sobreviver a essa baixa disponibilidade hídrica. E essas cactáceas elas possuem espinhos. Por que elas possuem espinhos?
porque elas arrumam ou elas criam um mecanismo de defesa para que animais não venham ali tomar essa água que ela concentra no seu caule. Então é a natureza, mais uma vez, criando artifícios de sobrevivência, né, das espécies. Olha aqui, é muito comum a palma, né? Então isso aqui é uma cactácea. Geralmente nos períodos de mais estiagem você tem a palma sendo dada para o gado, né? Quando não tem como você produzir capim por conta da seca, e aí a palma, que suporta bem esse período, vira alimento para o gado. E quando a condição é mais crítica ainda, muitas vezes o próprio sertanejo faz a palma e se alimenta dela por conta da ausência, né, de outros tipos de alimentos. Aqui um cacto bem grande, ó, né? Esse já não é alimentício como a palma, tá? Então o sertão, ó, pode ver, é uma terra bem vermelha, né? Aí na região da Chapada Diamantina também. E aí nós temos os domínios herbáceos, nós vemos aí os florestados, nós vamos ver agora os herbáceos e nós vimos também os arbustivos, né? Os herbáceos, lembrem de erva, né? A erva sempre ela é muito rasteira, ela não é uma árvore, não produz folhas e árvores de grande porte. Então, esse domínio herbáceo nós vamos encontrar nas pradarias, né? As pradarias se concentram ali principalmente na região sul, no estado do Rio Grande do Sul, num relevo de planície, né? E que tem essas vegetações rasteiras e pastos naturais. Nas áreas mais úmidas nós vamos ter aí uma pradaria mais verdinha, né? Com um capim propício, por exemplo, para que o gado se alimente, né? Por isso que boa parte ali do Rio Grande do Sul tem aí a característica de produzir bons gados de cortes, né? Famoso no churrasco, justamente porque o relevo contribui muito para a produção desse tipo de pecuária. Então, esse domínio das pradarias, ele se concentra em um clima subtropical, de regiões de planície, e que formam grandes campinas, né, grandes pastos naturais a perder de vista. Você não vai encontrar aí, por exemplo, áreas de florestas densas, você vai encontrar grandes pastos naturais. Olha aqui, por exemplo, um pampa, né? Você vai encontrar aí, a perder de vista aí, boa parte dessas planícies. E muitas vezes, no período de mais chuva, né? Você vai encontrar aí áreas mais alagadiças também. Não como o Pantanal, mas você encontra. E aí, por fim, nós entramos no que chamamos de áreas de transição. E aí o Aziz Al-Saber vai dizer que as áreas de transição é o complexo do Pantanal, as matas de cocais e as áreas de manguezal. O Pantanal, e aí vocês perceberam nos últimos meses que a imprensa vem noticiando que o Pantanal passa por um período de intensa escassez de água, justamente porque a gente está no período seca, né? E consequentemente isso faz com que aumente os incêndios. E aí esses incêndios provocam a destruição da biodiversidade de um dos biomas que tem mais biodiversidade do país, né? A localização geográfica dele está concentrada no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ele também se expande por outras áreas de outros países, né? Territórios de outros países, como Argentina, Bolívia e Paraguai. Porém, o Pantanal nessas áreas é chamado de Chaco, tá? Então, quando vocês ouvirem Chaco, Paraguai, Bolívia e Argentina, nada mais é do que o Pantanal localizado nessas regiões, que é uma região de planície e que vai estar cercada por planaltos. Tá? Então, por exemplo, lá da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, é possível você ver toda a planície pantaneira do alto dessas chapadas. Então é muito comum você ter áreas de altitudes que cercam o entorno aí dessas planícies. O clima é tropical continental, lembra daquela massa seca e quente, né, vindo principalmente do Paraguai, da Bolívia. E você vai ter um verão chuvoso, né? Esse verão chuvoso vai fazer com que
principalmente no período ali entre novembro a mais ou menos março, abril, você tem a intensificação de áreas alagadas, inundação. Mas o inverno é seco, praticamente não chove. E o que acontece? Toda essa área inundada, ela vai, né, a água vai indo para o leito dos rios de novo. Porém, como é uma área de planície alagadiça, ela demora um pouco e não consegue absorver toda a água. Alguma parte dessa água vai para o rio e outras formam grandes lagoas que são conectadas aos rios. Essas lagoas elas são chamadas de corichos. São lagoas ou braços de rios que se formam por conta aí do período da vazante, né? Então está tudo inundado, para de chover, essa água começa a ir em direção para os rios, ela não é complementada mais pela chuva, porque não está chovendo, e aí forma então os corichos, que são lugares excelentes porque aprisionam os peixes, né? Os peixes não conseguem sair dali, e aí vira um prato cheio para jacaré, para aves, né? Não é à toa que o Pantanal tem essa grande biodiversidade de animais. De modo geral, nós vamos ter uma vegetação herbácea e arbustiva, uma vegetação bem rasteira ou arbustiva, que chega aí no máximo a 5, 6 metros, uma grande biodiversidade, como eu falei para vocês, e aí os problemas ambientais estão relacionados fundamentalmente à expansão da fronteira agrícola, principalmente da pecuária e da mineração. Se no Cerrado nós temos o problema da soja, do algodão, aqui no Pantanal nós temos o problema da pecuária e da mineração, né? E isso faz com que os incêndios aumentem significativamente. Então, esse ano de 2020, o Pantanal sofreu muito com as queimadas e ano a ano vem aumentando o número de queimadas. E aí, se o governo não investir em formas de combate ao incêndio e principalmente de fiscalização para evitar com que as fronteiras agrícolas se expandam de forma ilegal, a tendência é que o Pantanal todo ano fique em chamas e cada vez mais perca a sua biodiversidade. Por isso fica o sinal de alerta ligado em relação ao Pantanal. Aqui nós temos o início da Transpantaneira. Eu tive a possibilidade de percorrer ela, que vai de Poconé a Porto Jofre, né? Mais de 100 quilômetros de estrada de terra e nossa, tem muito jacaré. É muito legal que você vai passando pela estrada, você olha para os lados nos corichos, você vai encontrando uma população de jacaré significativa, é muito legal. E ao lado aqui um coricho pantaneiro, né? Ó, vejam as aves aqui, né? Todas elas em busca do peixe de se alimentar. Já as matas de cocais, elas estão localizadas aí entre os estados do Maranhão, Piauí, parte do Ceará, Tocantins e Pará. Então é uma transição de Caatinga para a Amazônia. Você vai ter ali uma floresta umbrófila aberta, né, com uma vegetação arbustiva, e você vai ter muitas palmeiras. Então, por que cocais? Porque são frutos dados por palmeiras, como por exemplo o babaçu, a carnaúba, o açaí. Esses cocos são utilizados pela população ribeirinha, a população tradicional, a população indígena, a população local, para várias situações. Então pode fazer o óleo, como o óleo da carnaúba, do babaçu, a cera, comer o palmito, o fruto, para adubar a terra, para produzir artesanato. O babaçu e a oiticica dá para aproveitar a amêndoa, fazer cosméticos, utilizar no biodiesel. Então é uma área que tem como atividade econômica o extrativismo, tá? E é uma região tropical semiúmida. Você vai ter uma estação seca bem definida, com altas temperaturas durante todo o ano. E no período de verão você tem mais o aumento do índice pluviométrico, ou seja, chove mais. Aqui nós temos um ribeirinho, né, extraindo o coco do babaçu. Desculpa, da carnaúba, extração da carnaúba. E por fim, o manguezal, que é extremamente importante, ele faz parte de um ecossistema costeiro e está localizado nas regiões litorâneas. É uma transição de ecossistema terrestre para o marinho. Geralmente você tem um clima tropical úmido, chove sempre no litoral, né? E você vai ter predominantemente as plantas halófitas e
pneumatóforas. O que isso significa? As halófitas, elas são acostumadas à salinidade. Por exemplo, coqueiro, né? Mas coqueiro a gente não encontra, é muito presente nos manguezais, tá? Você encontra na areia da praia, por exemplo, ou nas áreas de restinga. Então, são aquelas vegetações que suportam um solo que tem baixa oxigenação, por isso que o manguezal tem um cheiro muito forte, é um solo lodoso e bastante escuro, né? E por conta dessa falta de oxigenação no solo, mais uma vez a natureza sabiamente vai desenvolver tipos de vegetação que são aquelas chamadas pneumatóforas, que têm aquelas raízes aéreas, ou seja, elas se desenvolvem, elas têm o tronco no solo, mas boa parte das suas raízes vão para a parte de cima, justamente para ter oxigenação. Então, nos manguezais é muito comum nós termos esse tipo de vegetação pneumatóforas. E, claro, os mangues, eles estão em estuários que formam o berço da vida marinha. Muitas espécies marinhas vêm para se reproduzir ou se alimentar nos manguezais. O que é um estuário? É um braço de rio que vai terminar próximo do mar. E essa área de estuário forma um manguezal, né? E então ele é extremamente importante, tem uma rica biodiversidade. E lá atrás, muitos anos, por conta do manguezal ter um cheiro muito forte, né? Quem não tinha conhecimento da importância do manguezal, principalmente para a vida marinha, jogava ali esgoto direto, jogava lixo, né? Fazia como se os mangues fossem um grande lixão. Ou até mesmo, muitas vezes, como em cidades como Recife, que os manguezais são bem significativos, começaram a construir, urbanizar essas áreas de manguezal, né? E aí prejudicando todo o desenvolvimento da vida marinha. Então, os mangues devem e são importantes que se preservem, tá? Olha aqui, ó, pneumatófilo, olha como que as raízes ficam aéreas, percebem? É muito interessante. Aí você vai ter o mangue molhado, né, com boa quantidade de água, e os mangues secos, que aí você vai ter menos quantidade de água. Ter mais um solo lodoso e com transição já para a areia. E aí nós entramos nas questões ambientais, porque é importante preservar esses tipos de ecossistemas, esses domínios morfoclimáticos, tá? Que sofrem, evidentemente, com a degradação ambiental promovida pelas ações antrópicas. E aí existem vários motivos para a devastação desses biomas, como extração de madeiras, construção de hidrelétricas, o extrativismo da mineração, a expansão das fronteiras agrícolas por projetos agropecuários, enfim, são várias situações que vão trazendo aí prejuízos significativos para a biodiversidade desses tipos de ecossistemas. Por exemplo, a hidrelétrica, que é considerada um tipo de energia limpa, não necessariamente é 100% limpa e nem barata. Por quê? Porque o impacto ambiental é muito forte. Você tem que construir uma barragem, essa barragem vai fazer com que a parte montante, ou seja, a parte de cima do rio, tudo que esteja em torno dela vira uma represa, e aí o que está embaixo vira água, fica inundado, né? Então essas pessoas têm que sair, as vegetações são inundadas, boa parte dos animais são obrigados a ter que ir para outras áreas. Então há um impacto social muito grande e um impacto ambiental por conta da retirada de território desses animais. A mineração, por exemplo, aqui, ó, nós temos na cidade de Itabira, Minas Gerais, em 1940, olha o que era o Pico do Cauê, né? Cidade de Carlos Drummond de Andrade. Olha o que virou o Pico do Cauê em 2010, né? Então, o impacto ambiental da mineração também é muito significativo. O Brasil é um dos grandes exportadores de minério de ferro. Aqui nós temos o desmatamento da Amazônia entre agosto de 2018 e 2019, isso aumentou, tá? Então aqui avança 20% e tem avançado cada vez mais, porque não existem políticas públicas para tentar preservar a Amazônia. O governo fica no embate aí dizendo que os dados são falsos e mentirosos, mas são satélites que mostram e
nos apresentam aí a destruição da floresta amazônica que cada vez mais está se intensificando. A poluição das águas, isso pode ser tanto em ambiente rural quanto em ambiente urbano, né? Na questão do ambiente urbano, nós temos o esgoto, né? Muito ocasionado pela falta de saneamento básico, que é o tratamento desse esgoto, né? Coleta e tratamento para depois devolver para o rio. As indústrias também contaminam com seus dejetos, né? Apesar de hoje boa parte delas tratarem seus dejetos, mas ainda muitas continuam jogando diretamente para o rio. E na agricultura você tem um agrotóxico, né? Que ele é pulverizado na lavoura, mas o vento e a água da chuva, né, leva diretamente para os rios, poluindo as águas. Assim, então, aqui nós temos um exemplo de rejeito industrial, né, lá na cidade de Barcarena, no estado do Pará, se eu não me engano, né, e que poluiu, contaminou o rio Murucupi. E aí é uma mineradora norueguesa chamada Hidroalunorte, né, e que contaminou de forma terrível aí o rio com poluentes de rejeitos da mineração, que são altamente tóxicos. Então, o pessoal que depende desse rio para pesca, para abastecimento de água, acabou sofrendo muito com essa contaminação. Aqui um exemplo da contradição, né? O rio Tietê, que é praticamente um rio morto quando ele passa na cidade de São Paulo. Lembrando que o rio tem capacidade de se reerguer, né? Então, por exemplo, quando ele sai dessa área poluída e vai passando por áreas onde ele recebe menos poluição, ele vai conseguindo aí fazer um processo de depuração e limpeza, ele vai ficando menos poluído. Então, o rio Tietê que nasce lá na Serra do Mar, em Salesópolis, e vai desembocar lá no Rio Paraná, ele percorre todo o estado de São Paulo praticamente de leste a oeste. Quando ele passa na cidade de São Paulo, que é o alto curso dele, é onde ele está começando, né? Tem a nascente, depois ele chega na cidade de São Paulo e recebe essa grande carga de poluentes, seja esgoto, seja lixo. E aqui a Sabesp fazendo propaganda da maior obra de saneamento do Brasil. É possível recuperar o Rio Tietê? Não tenha dúvida. Falta vontade política, falta política pública para fazer aí um processo de despoluição desse importante rio que cruza a cidade de São Paulo e que cruza o estado de São Paulo como um todo. Os agrotóxicos também são extremamente poluentes, né? Então aqui nós temos o exemplo do esgoto e dos agrotóxicos, que são a segunda causa de contaminação das águas dos rios. Essas águas dos rios, elas são utilizadas mesmo para a agricultura, para a indústria e principalmente para o abastecimento, né? Para que as pessoas possam beber. E aí tem que tratar elas e muitas vezes o tratamento acaba não conseguindo tirar toda essa grande quantidade de agrotóxicos despejada aí que vai até os rios. Lixo urbano, esse é um grande problema também. O Brasil é um país que tem um consumo muito exagerado, né? Então, consequentemente, o Brasil se tornou o quinto maior produtor de lixo no mundo, né? Então, são cerca de 78,4 milhões de resíduos sólidos urbanos. E, obviamente, que toda essa quantidade produzida se concentra, mais da metade dela, na região sudeste, onde você tem aí grande parte das indústrias e grande parte do adensamento populacional. E aí você tem alguns problemas, porque cerca de 5% de todo esse lixo produzido não é coletado. E aí ele vai ser despejado em rios, terrenos, áreas de preservação ambiental, vão surgindo aqueles pontos viciados, né? O que são aqueles pontos viciados? Ah, um terreno baldio, o cara vai lá e joga um sofá. Ah, depois ele joga outros restos de construção. Aí vem outro ver, ah, tá tudo aí mesmo com lixo, aqui deve ser um lugar para despejo. E vai despejando. Aí a prefeitura limpa, na outra semana acontece a mesma coisa. Então esses são chamados os pontos viciados, né? Por isso que é importante saber que existem canais nas prefeituras aí dos municípios de ecopontos, né? Catacacareco. É preciso se informar, ligar na prefeitura, entrar no site aí da Secretaria de Meio Ambiente e ver as formas
de você despejar aí o seu lixo da maneira correta, né? Despejar não, destinar o seu lixo de maneira correta, né? Para que ele tenha ali uma capacidade, por exemplo, que possa ser reciclado, não é? O Brasil avançou nesse ponto em 2010 com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Essa política ela faz com que não existam mais os lixões, né? Então as prefeituras de todos os municípios aí têm que, ao longo do tempo, construir aterros sanitários, que é uma forma de depósito de lixo mais adequada, né? Que você vai ter aí uma impermeabilização do solo, você vai ter com a construção de caixa de concreto e depois aterrar esse lixo. Os lixões não, eles são áreas destinadas para o despejo apenas do lixo, sem nenhum tipo de proteção do solo, né? Então, o que vai acontecer? O churume produzido aí pelo lixo, né, pela decomposição, vai contaminar todo esse solo e que estiver próximo de um curso d'água vai também contaminar esses rios, né? Então, hoje lixão no Brasil é proibido. Ah, professor, é proibido, mas existe ainda, existe, porque muitos municípios ainda não se adequaram a essa política nacional dos resíduos sólidos, mas são obrigados. Enfim, é lento, mas está tendo avanços, isso é importante. Também nós temos aí alguns desafios diante desse contexto aí de poluição, de consumo exagerado, para tentar conseguir atender os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, como por exemplo racionamento de água, coleta seletiva dos resíduos sólidos, ter uma mobilidade urbana que utilize menos combustíveis não renováveis e extremamente poluentes, e que também ajude na redução do desmatamento das florestas. Nós temos, por exemplo, o racionamento de água, muitas vezes ocasionado por conta da diminuição das chuvas, que vai provocar o estresse hídrico, né? Então a população consome X de água, de repente vem a estiagem, esse X de água não consegue atender mais a população, e aí gerando estresse hídrico, racionamento de água, né? Então, você tem o que é chamado de água virtual, que é todo o caminho da água utilizada desde a produção de um determinado produto até o produto final, né? Então, desde a extração da matéria-prima para a produção de uma embalagem ou para a produção do produto, até ele ficar pronto e chegar no consumidor final. Essa água virtual mostra o quanto cada produto, por exemplo, ou cada atividade econômica gasta de água. Tá? Nós vamos ver aí uma ilustração daqui a pouco sobre isso. Só para vocês terem noção, 72% do consumo de água não está na área urbana, mas sim na agricultura. Né? Na área urbana, nós temos qual o problema? O desperdício de água tratada. Às vezes a gente vê no asfalto ali água jorrando por conta de um cano que estourou, tem que ligar ali para a agência de distribuição de água da cidade e relatar o problema, porque é água tratada se perdendo, né? E para tratar água custa dinheiro. Ó, por exemplo, vazamento de água aqui. Toda essa água está sendo desperdiçada. Beleza, ela vai para um rio, ela vai para um córrego, mas é uma água que já foi tratada, né? Por isso que é importante avisar aí as autarquias, né, que abastecem de água as cidades, as empresas. Outro papel importante que ajuda na melhoria das condições ambientais é a questão da coleta seletiva, né? Então, por exemplo, muitas empresas hoje são obrigadas a fazer o que se chama de logística de reserva. O que é isso? As empresas são obrigadas a recolher e destinar para um lugar correto os resíduos perigosos. Então, as empresas que produzem baterias, pilhas, lâmpadas. Então, é muito comum você encontrar em lojas que vendem pilhas, baterias e lâmpadas lugares que você pode deixar, né, esses materiais. Então, formam então o que a gente chama de pontos de coletas. E também não só desses materiais perigosos, mas de qualquer outro tipo de produto que seja reciclado. Aí formam o que a gente chama de cooperativas de reciclagem. Muitas cidades, a prefeitura até inclusive tem o caminhão de coleta seletiva, né? Então basta ver aí, entrar no site lá da Secretaria de Meio Ambiente da sua cidade e procurar.
se existe uma coleta seletiva, se existe, que dia que passa no seu bairro, e aí você passa a separar esses materiais reciclados, né? Ou também você pode levar esses materiais para os ecopontos, caso você não tenha aí um caminhão que passe para fazer a coleta seletiva. Aqui nós temos uma ilustração de uma cooperativa de reciclagem, né? Isso ajuda a gerar renda também para a população pobre, desempregada. Então, é uma questão de economia solidária, é uma questão de melhoria das condições ambientais e sociais. Outra questão importante é sobre a mobilidade urbana, né? Então vejam, o Brasil é um país dependente do uso do automóvel. Por que que é dependente? Bom, por conta de estímulos para que a gente use, né? O carro é um status, e também por conta da questão da péssima qualidade do transporte público, né? Ônibus lotados, que não chegam no horário, enfim. Agora, o uso excessivo de carros traz poluição, trânsito, acidentes. E aí, quais são as alternativas? Você melhorar a questão do transporte público, né? Melhorar aí a qualidade dos ônibus, a questão do horário, investir também em outros tipos de transportes alternativos, como a bicicleta, só que para isso você precisa construir ciclovias, e isso também vai gerando outros benefícios, como questão de saúde, né? Então, quando você investe numa ciclovia, muitas vezes o resultado vem a longo prazo, mas é importante porque você vai dar melhor condição para que as pessoas possam transitar pela cidade sem correr risco de acidente através de uma ciclovia, vai melhorar a qualidade da saúde delas e, consequentemente, você vai diminuir o número de pessoas nos hospitais, né? Porque essas pessoas tendem a demorar mais para desenvolver qualquer tipo de doença, né? Porque elas estão mais saudáveis. Outro tipo de meio de transporte que vem sendo desenvolvido e que gerou uma polêmica, principalmente nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis, são os patinetes elétricos, né? O grande problema é esse, se não há uma regulamentação, o que vai acontecer? As pessoas vão usando do modo que elas bem entendem e aí vão acontecendo acidentes, né? Então, em 2019, essa polêmica foi muito presente, né? Agora deu uma amenizada por conta da pandemia, mas em muitas cidades você tem esses patinetes elétricos que facilitam aí o deslocamento de pessoas de um bairro para o outro e tal, e consequentemente ajuda a diminuir o uso do carro. Olha aí os patinetes, né? Muito comum. Você pega lá, passa o cartão, ele libera e você vai de um lugar para o outro, depois devolve num outro ponto, né? É muito útil, mas o que acontece? As pessoas não usavam capacete, não usavam joelheira, e aí começou a ocorrer muito acidente. E as prefeituras passaram a regulamentar isso aí. Hoje não está mais com uma febre como estava no ano 2019. E aí nós temos a questão do desmatamento. Como a gente faz para diminuir essa questão do desmatamento? Fiscalizando, né? Como que a gente fiscaliza? Ora, a gente tem que contratar pessoas para trabalhar no IBAMA, para trabalhar no ICMBio, né? Que são funcionários que vão perceber e vão investigar onde você está tendo expansão de fronteiras agrícolas, grilagem de terra. O grande problema é que esses órgãos estão cada vez mais recebendo menos investimentos, né? E aí, consequentemente, você tem menos funcionários e aí menos fiscalização, mais fácil para quem age de maneira ilegal ir lá desmatar e trazer prejuízos ambientais. Cobrança de imposto territorial rural é importante também, principalmente dos grandes fazendeiros, né? Porque através do imposto você tem arrecadação, eles vão, muitas vezes, se o imposto for elevado, eles vão fragmentar a terra e vender e dividir para que não fique numa grande extensão territorial. Então, com a cobrança de imposto territorial rural para grandes áreas, facilita, por exemplo, o estímulo à reforma agrária, então é importante. Políticas de incentivos à preservação dos biomas, você criar condições para que fazendeiros passem a preservar o que tem em suas propriedades, né, além daquilo que já está na lei. Então isso é importante, você incentiva, né, através aí de benefícios. Então há várias formas de minimizar os impactos do desmatamento, criar áreas de reflorestamento. Então são várias possibilidades.
Como, por exemplo, essa, ó, que saiu no Globo Repórter em 2016, o homem que plantou sozinho uma floresta no meio da Serra da Mantiqueira. Quando você vai reflorestando, você vai recuperando as nascentes, você vai trazendo de volta a biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora. Então você tem grandes projetos aí que contribuem para melhorar a condição do meio ambiente. Perfeito, gente? Então, nessa aula nós falamos aí de coisas muito importantes, como a questão da classificação dos domínios morfoclimáticos brasileiros, né, que são os biomas, mas na classificação feita pelo geógrafo Aziz Absaber, que vai definir aí os domínios florestados, os domínios herbáceos, esses domínios que vão ali contribuir muito para a biodiversidade da vegetação brasileira, da biodiversidade da vegetação brasileira, e também os impactos ambientais ocorridos e promovidos aí pelas ações antrópicas, a necessidade então da preservação aí desses ecossistemas que fazem parte de biomas e que fazem parte desses domínios morfoclimáticos tão importantes que dão aí essa condição de um país de grande biodiversidade como o Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e em breve a gente volta a se ver falando aí sobre outros temas importantes da geografia. Um grande beijo e até a próxima.